Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa 2022 O Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Teremos hoje o privilégio de conversar com o professor e cientista Samuel Goldenberg. Vamos revisitar a formação do nosso convidado, desde o ensino secundário até seu pós-doutorado. Vamos conhecer suas atividades na Fundação Oswaldo Cruz, tanto no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, como no Instituto Carlos Chagas, em Curitiba, Paraná. Vamos conhecer os planos de nosso convidado para o seu futuro e analisar o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e as estratégias para suplantar a crise no sistema de ciência e tecnologia brasileiro. Nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, onde também obteve seu mestrado. Tem doutorado pela Université de Paris 7 e pós-doutorado no Instituto Pasteur, na França. A partir de 1982, trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, primeiramente no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e a partir de 2002, no Paraná, onde implantou o Instituto de Biologia Molecular do Paraná e o Instituto Carlos Chagas da Fiocruz, no Paraná, tendo sido seu diretor até 2017. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Protozoologia e da Sociedade Brasileira de Genética, e é um dos grandes especialistas em parasitologia molecular. Atualmente é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, para diagnóstico de saúde pública. Publicou 155 trabalhos em revistas científicas, orientou 16 teses de mestrado e 21 teses de doutorado. É membro da Academia Brasileira de Ciência e recebeu importantes homenagens e prêmios, dos quais destaco placa comemorativa de autor da primeira dissertação de mestrado do curso de Biologia Molecular da Universidade de Brasília, Prêmio Samuel Pessoa da Sociedade Brasileira de Protozoologia, Ordem do Mérito Científico nas categorias de Comendador e Gran Cruz em 2017, a maior condecoração da ciência brasileira, o Prêmio Álvaro Alberto. Muito obrigado, Samuel Goldenberg, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação desde quando foi aluno do Centro Integrado de Ensino Médio, CIEM, da Universidade de Brasília, até seu pós-doutorado no Instituto Pasteur. Isaac, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu tive toda a minha formação, praticamente toda a minha formação aqui em Brasília. Cheguei muito cedo em Brasília, fiz grande parte do primário, o ensino médio, antigo ginásio, científico, universidade, até a pós-graduação, até o mestrado. Em Brasília eu tive a oportunidade de participar de experiências educacionais absolutamente fantásticas e, eu acredito, muito avançadas para o que nós tínhamos no Brasil à época. Então, experiências que foram pensadas por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro. Eu fui aluno da Escola Parque no primário, que
nos garantia horário integral de atividades. E fui aluno do Colégio Casebre, fui aluno do Colégio Elefante Branco e fui aluno do CIEM, que foi uma experiência absolutamente fantástica e fascinante na Universidade de Brasília. Seria como um colégio de aplicação da Universidade de Brasília, mas que fugia totalmente a qualquer padrão do que existia no Brasil à época. E certamente uma proposta muito avançada, sobretudo porque o CIEM funcionou durante os anos de ditadura, dos anos talvez mais pesados da ditadura. E o CIEM foi um colégio que me ensinou a pensar e me ensinou a estudar. Não existia um currículo formal, nós tínhamos uma ampla escolha de disciplinas e o colégio era baseado na responsabilidade que cada aluno assumia perante as suas atividades. Infelizmente, como eu disse, era um colégio muito avançado, ideias muito avançadas, e em regimes de exceção, as pessoas que pensam são pessoas extremamente perigosas, e o CIEM nos ensinava a pensar. Houve uma série de problemas internos, e com o tempo o CIEM acabou sendo fechado. Problemas esses de motivação política e certamente problemas provocados, então, pela própria reitoria da Universidade de Brasília, que coordenava o CIEM. Depois entrei na Universidade de Brasília, fiz meu bacharelado. Eu entrei inicialmente no curso de Medicina e também a Universidade de Brasília, ela se distinguia das outras universidades brasileiras pela flexibilidade que existia no currículo, onde nós entrávamos num curso básico e dali você decidia o que queria. E assim, eu entrando na medicina, eu descobri um currículo que estava sendo proposto ao Conselho Federal de Educação de Biologia Molecular, e era o que eu queria fazer. Fiquei fascinado, saí da biologia, saí da medicina, mudei para a biologia, para seguir esse currículo de biologia molecular, e terminei o bacharelado com modalidade de biologia molecular, e nesse tempo iniciava-se na Universidade de Brasília o curso de mestrado em biologia celular e molecular. Ingressei nesse curso, apresentei minha tese de mestrado, que foi a primeira do programa, como você disse, e após esse mestrado, então, eu acabei indo para o exterior para fazer doutorado, porque eu não encontrava, à época no Brasil, o tipo de especialidade dentro da biologia molecular que eu gostaria de seguir. Então, fui para a França, fiz meu doutorado no antigo Instituto de Biologia Molecular, da Universidade de Paris 7, hoje em dia é Institut Jacques Monod. Depois do doutorado, havia possibilidade de continuar na França, havia possibilidade de pós-doutorado nos Estados Unidos e na França também, mas eu optei por voltar ao Brasil por questões de uma maneira de retribuir aquilo que eu havia recebido do governo brasileiro, do contribuinte brasileiro, que eu sempre estudei em escola pública, e também porque estava aparecendo um projeto de reconstrução da Fiocruz que me fascinou. Voltei para o Rio de Janeiro, fui trabalhar no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Depois de alguns anos, fui para o exterior para fazer um pós-doutorado, um sabático. Fui para o Instituto Pasteur, fiquei num departamento excelente, o departamento de parasitologia, à época chefiado por Luiz Hildebrando Pereira da Silva, um dos grandes brasileiros que nós tivemos. Fui trabalhar no laboratório de Michel Rabinovich, outro grande cientista brasileiro que estava no Pasteur. Voltei à Fiocruz, depois de 2 anos, e quando eu estava nesse período de sabático em Paris, eu fui contactado pelo governo do Paraná, que tinha interesse em montar
uma estrutura, um instituto de pesquisa em biologia molecular no Paraná. Então, aí foi em 94 começaram as primeiras conversas. Nós havíamos pensado num grande instituto, recrutando cientistas que estavam na Europa, no Brasil, mas uma coisa grandiosa, assim, é uma articulação extremamente complicada. Essa proposta ficou relativamente congelada, e em 98 foi retomada, no segundo governo do governador Jaime Lerner, e a partir daí, então, nós começamos as negociações entre a Fiocruz e o governo do Paraná, que levou à criação do primeiro Instituto de Biologia Molecular do Paraná e depois do Instituto Carlos Chagas da Fiocruz. Poderia ressaltar, destacar alguns pontos de sua atuação e a importância do Instituto Carlos Chagas da Fiocruz? Bom, primeiro, por que criar uma unidade da Fiocruz, uma outra unidade da Fiocruz? Bom, o que eu sempre acreditei é que o desenvolvimento científico nacional passa necessariamente pela descentralização do eixo Rio-São Paulo, que é onde existe a maior concentração de massa crítica. E você tinha alguns núcleos, como você tem alguns núcleos, como na Universidade de Brasília, no Rio Grande do Sul, mas são coisas nucleadas. Então, eu sempre acreditei que nós tínhamos que sair desse eixo Rio-São Paulo. Na área de saúde, mais voltada para uma área de saúde assim, ligada à biologia molecular, não existia atividades no sul do Brasil, no Paraná. Quando surgiu essa possibilidade, nós vimos nisso uma perspectiva de contribuir para o desenvolvimento científico nacional, através de dotar diferentes regiões com a infraestrutura necessária. Começamos, então, as negociações com o governo do Paraná. Criamos inicialmente o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, e nesse instituto nós fomos num grupo de 4 pessoas. Eram 4 pesquisadores coordenados, que trabalhavam no laboratório que eu dirigia na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e começamos nossas atividades. Tivemos muito respaldo do governo do Paraná, tivemos muito respaldo da presidência da Fiocruz, mas, sobretudo, tivemos muito respaldo de uma política afirmativa para desenvolvimento de ciência, tecnologia e educação, que foram os 2 governos do presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma. Dessa forma, nós conseguimos implantar um instituto de alta qualidade, alta tecnologia, certamente de padrão internacional. E hoje esse instituto, que começou com 4 pessoas, tem mais de 60 pesquisadores e um corpo entre pesquisadores, alunos, funcionários de quase 400 pessoas. E extremamente produtivo e desenvolvendo produtos, quer dizer, não apenas conhecimento para a sociedade, como também produtos para a sociedade. E aí, como exemplo de produtos, nós temos um kit de diagnóstico para hantavírus, que foi totalmente desenvolvido no nosso instituto, e esse kit hoje é utilizado pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil para diagnosticar hantavírus. Junto ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná, nós desenvolvemos também um outro kit de diagnóstico, é o teste NAT, que hoje serve também para o sistema de saúde do Ministério da Saúde, para diagnóstico de HIV, hepatite C e hepatite B. E vários outros produtos estão em desenvolvimento. Quando você estava fazendo essa
volta ao passado, né? Me lembro de você, Samuel, como estudante ainda de mestrado, né? E a saga de alguns pioneiros do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, professor Luiz Laburiô, professor Manuel Matheus Ventura, professor Lobato Paranaense, né? E a importância que teve esse curso de biologia molecular, né? Na qual estava à frente o professor Carlos Morel, o professor Eugene Gander. E E professor Isaac Reutemann, eu também ali que estava foi fundamental, estava na, isso eu gosto de dizer, foi fundamental para a minha formação. Eu tive eu hoje trabalho na área de parasitologia molecular, mas minha formação, meu primeiro contato com parasitologia, com Trypanosoma cruzi, foi no seu laboratório. uma das minhas missões era atrair grandes pesquisadores para trabalhar num problema nosso, que é a doença de Chagas, né? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com o professor Samuel Goldenberg. Voltamos com essa interessante conversa com o professor e cientista Samuel Goldenberg, vencedor em 2017 do Prêmio Álvaro Alberto, o maior prêmio concedido na ciência brasileira. Samuel, soube que recentemente aposentou-se da Fundação Oswaldo Cruz. Quais são os seus planos para o futuro? Bom, essa aposentadoria é uma aposentadoria formal. Entretanto, eu continuo atuando como cientista. Eu acho que um cientista não para. Então, eu não tenho mais as tarefas administrativas, mas continuo plenamente envolvido com a tarefa de ciência. Eu acredito que a ciência é uma ferramenta importante para o desenvolvimento do país, é uma ferramenta importante para a formação das gerações futuras e, portanto, eu pretendo continuar atuando nessa área. A grande vantagem que eu tenho agora é a disponibilidade para me dedicar a outras atividades, também, mas sempre relacionadas à ciência, e, sobretudo, a disponibilidade que eu tenho para que eu possa agora estudar alguns assuntos que eu não conseguia estudar devido ao meu envolvimento com tarefas administrativas e dentro da instituição. Mas continuo vestindo a camisa da Fiocruz, continuo vestindo a camisa da ciência brasileira e aberto para projetos que apareçam de afirmação e de sustentação para a ciência brasileira, que está bastante ameaçada atualmente. Pois eu gostaria de ter a sua opinião no atual panorama da ciência e tecnologia no Brasil, né? E como é que a gente deve suplantar o momento atual com essa grave falta de recursos que pode causar um sério retrocesso no sistema de ciência e tecnologia no país? Eu vou começar respondendo isso, Isaac, colocando um ponto. O CNPq e eu temos a mesma idade. Eu, desde 1971, eu fui bolsista do CNPq, eu ainda sou bolsista do CNPq. Desde 1971, eu tenho o CNPq na minha vida. O CNPq na minha formação e o CNPq como algo extremamente importante
para mim como pessoa. Durante esses anos todos que eu estive envolvido com ciência, nós passamos por diferentes fases. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por épocas em que os recursos eram exíguos, mas jamais, nesses anos todos, nós tivemos uma situação em que a existência do CNPq estivesse ameaçada. E é isso que nós vivemos hoje. A questão não é falta de recursos. A questão é falta de uma política afirmativa que diga: o CNPq é importante, a ciência é importante, o ensino é importante. Então, esse desmantelamento, isso é absolutamente assustador. O que está existindo é uma política de desmanche, é uma política de destruir o que foi construído ao longo desses 67 ou 68 anos de existência do CNPq. Então, o que existe esse temor para o nosso futuro, porque sem ciência a gente não tem futuro como nação. Sobretudo hoje, sobretudo nesses tempos atuais, em que a evolução do conhecimento ela é tanta que mesmo os especialistas têm dificuldades em acompanhar. E se nós não mantivermos acesa e forte essa chama do conhecimento através da ciência, nós estaremos como os brasileiros do ano de 1500 que trocaram riquezas por espelhos. Concordo plenamente que a situação é grave, né? Mas tenho a esperança de que vamos suplantar esse momento difícil, né? Inclusive, há uma petição em defesa do CNPq, que é comandado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e inúmeras sociedades científicas, que já atingiram mais de 1 milhão de apoio a essa agência que foi fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e ainda fundamental. Inclusive, nesse sentido, Isaac, eu sou membro do Conselho Deliberativo do CNPq. E o Conselho Deliberativo do CNPq escreveu uma moção, redigiu uma moção e apresentou essa moção publicamente, inclusive a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, as sociedades científicas e a sociedade como um todo. Essa moção foi amplamente divulgada em defesa do CNPq e colocando esse ponto do nosso temor sobre o futuro do CNPq. Porque o que o CNPq precisa para sobreviver agora é muito pouco. É apenas a recomposição de um orçamento para que as bolsas e os projetos não sejam cancelados. Principalmente as bolsas, porque é através dessas bolsas que nós formaremos as gerações futuras. Eu gostaria de ressaltar que, desde a implantação do CNPq, foi instituído o Programa de Iniciação Científica, e que é o maior programa de iniciação científica do planeta, que permite que estudantes universitários e até estudantes do ensino básico possam frequentar um ambiente científico e serem estimulados para que sejam as novas gerações de cientistas no Brasil. Professor Samuel, o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele tem intenção de envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem
aos jovens que nos assistem? A mensagem que eu tenho para enviar é uma mensagem de otimismo. Os jovens têm que acreditar em si e os jovens têm que buscar uma coisa que ninguém pode lhes roubar, e essa coisa é a educação. Essa coisa é a formação profissional, essa coisa é o ensino. Então, não existe riqueza maior do que a riqueza, do que isso que cada um investe em si. A despeito de todas as dificuldades que nós temos, eu acredito no futuro, eu acredito na grandeza do Brasil como nação, e isso vai passar necessariamente pela educação. Então, o conselho que eu dou para os jovens, é o conselho que eu dou para os meus filhos, o conselho que eu sempre dei para meus filhos, conselho que dou para meu neto e conselho que recebi do meu pai. Educação. Isso ninguém rouba. Então, muita dedicação à educação, muita dedicação à formação profissional e retornar à sociedade aquilo que nós recebemos da sociedade, que é essa educação. Bela mensagem, professor Samuel. Gostaria imensamente de agradecer a sua disposição e termos o privilégio dessa importante e interessante conversa. Muito obrigado. Obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer a sua preciosa atenção e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!